Essa é a palavra do Senhor. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade ou têm o costume de jejuar, mas esse é um tema que se presta muitas vezes para muitos erros e muitas ideias estranhas, ou o que também acontece, como não é uma prática muito comum nesses dias, quase não se fala disso, há crentes que nunca tiveram a oportunidade de fazê-lo, não é? Então é importante que nós possamos falar disso ainda mais, porque Jesus nos apresenta o tema de jejuar como uma prática normal daqueles que iriam ser os seus seguidores. Nós temos que fazer aqui um pequeno resumo daquilo que já falamos, sim? Se os irmãos lembram, ao iniciar o capítulo 6, Jesus nos vai introduzir uma nova temática dentro do Sermão da Montanha, e ele vai falar sobre a piedade, ou a devoção que todo crente tem que ter. O que é piedade, irmãos? Eu gosto de brincar sempre lá em Pias, falando que os ímpios são aqueles que não moram em Pias, sim? E os piedosos são os moradores de Pias. Mas piedoso ou piedade, irmãos, significa a nossa expressão prática de adoração e de serviço ao Senhor. E é interessante que isso não é ou seja, aquilo que nós estamos a estudar não é uma coisa que acontece só entre os cristãos. Os judeus tinham uma prática, eles tinham a prática de guardar 3 coisas no seu relacionamento com Deus. E são as 3 coisas que Jesus nos vai falar no capítulo 6 e aquilo que nós já estudamos. Diz ali no capítulo 6, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai. A maneira que Jesus expressa a questão da piedade ali é exercer a vossa justiça, ou seja, a vossa maneira correta de viver ou o vosso relacionamento correto com o Senhor. E nós temos ali uma primeira prática que os judeus tinham, versículo 2 até o versículo 4, era a prática de ajudar aqueles que estavam em necessidades, sim? E isso era muito comum entre os judeus, tanto assim que isso traspassou a igreja cristã. Nós vemos que um dos primeiros problemas que surgiu na igreja cristã lá em Jerusalém foi justamente a causa dessa prática de cuidar, por exemplo, das viúvas, porque os irmãos que eram judeus, mas de origem grega, queixavam-se que eles sofriam, e nós usaríamos hoje a expressão a discriminação. Sim? Por quê? Porque os judeus palestinos, os judeus que moravam lá em Jerusalém, primeiro atendiam aqueles que eram locais, por falar de alguma coisa, mas as viúvas dos judeus gregos eram desatendidas, e isso virou um problema para a igreja, que eles solucionaram ali, nomeando algumas pessoas para fazer esse trabalho. Não é? Então, uma prática comum para os judeus era ajudar os necessitados, e é interessante que a maneira que Jesus fala, ele diz ali no versículo 2, quando, pois, deles esmola, ou seja, não é se tu deles esmolas, sim? Ou se alguma vez surge a ideia de dar esmolas, não, Jesus assume como se esse fosse uma prática comum, sim? E ainda mais ele fala, a maneira que Jesus fala aqui continua a fazê-la, sim?
Só que tens que ter cuidado. Nós vamos falar um bocadinho mais disso. Depois, a segunda prática é a prática da oração. Os judeus oravam, se eles tinham o mandamento de orar. E Jesus também faz a mesma questão conosco quando ele fala, versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Mas, de novo, a questão não é se orares, sim? No teu dia tão agitado, com tantos trabalhos, não é? A ficar um tempinho e tu pensares orar. Não, a oração, Jesus assume que é prática daqueles que são os seus seguidores. O que seguem a Jesus, oram. Sim? E mais, nós passamos muito tempo estudando a oração modelo que Jesus nos deixou e que nós conhecemos como o Pai Nosso, que faz parte. Mas dentro dessas práticas, Jesus coloca também uma terceira prática que era comum para os judeus, que é a prática do jejum. Sim? Onde ele diz no versículo 16, quando jejuares, de novo, não quando fosses a jejuar, ou se alguma vez tu quisesse jejuar, mas o jejum fazia parte da vida religiosa prática, ou da devoção prática que os judeus tinham, e isso foi traspassado também à igreja neotestamentária. Nós podemos lembrar, por exemplo, que os judeus tinham a prática de jejuar um dia no ano, que era o dia da expiação, quando o sumo sacerdote iria entrar no Santo dos Santos. Esse dia era um dia de jejum, sim, que era um jejum de arrependimento, onde eles pediam perdão ao Senhor. Mas depois nós vemos outros momentos em Israel, onde o jejum foi proclamado principalmente como uma medida de arrependimento, uma medida de reconhecer que o povo tinha falhado contra Deus. Não é? Nós lembramos, por exemplo, o livro de Esdras, no capítulo 8, Esdras fala que quando eles iam voltar para reconstruir Jerusalém, eles proclamam o jejum, não é? Para pedir que Deus seja favorável, porque eles tinham ofendido a Deus, por isso Deus tinha enviado aqueles inimigos para tirar eles da terra. Então, ali a pergunta que surge, irmãos, o que é o jejum? Sim. O que é jejum? E jejum é muito fácil de definir biblicamente. Sim? Jejum é abster-se de comer, de comida e de bebida. Sim? E num caso em particular, o apóstolo Paulo vai falar no caso dos casados, aqueles que são casados, que eles se abstêm também de ter relações íntimas por um tempo. Sim. Então, essa questão de abster-se de um alimento, de uma bebida, ou até do relacionamento íntimo entre casais, tem que ser por um tempo. Sim? E esse tempo tem que ser bem definido, sim? E não pode ser muito demais. Eu lembro, eu tinha um colega no seminário, que ele um dia decidiu jejuar. Eu vou jejuar. E vou jejuar 40 dias. Sim. Ok? Tá bem? Nós estávamos ali até quase a fazer ali entre os colegas, vamos ver quanto que ele aguenta. Sim. O interessante foi que ele aguentou 40 dias. Sim. Só que no dia 41, irmãos, ele deu uma refeição que ele recuperou tudo aquilo que nos 40 dias não comeu e foi parar no hospital. Sim. Porque, claro, tu tens que ter certos cuidados, há certa preparação que tem que ser dada, e tu não podes jejuar por jejuar. Mas jejuar, biblicamente falando, irmãos, é a abstinência de pão e água por um tempo determinado para focarmos na oração. É interessante que todas as vezes que nós encontramos o jejum na Bíblia, ele vai acompanhado de oração. Geralmente, oração não vai acompanhar de jejum. Mas não adianta, biblicamente falando, jejuar sem oração. Sim? Por quê? Porque o que o jejum faz é
nos focar em uma ação prática, que é justamente buscar a Deus. E o que eu estou a falar é, eu tenho fome do pão físico, sim, mas o que eu tenho é fome da presença de Deus. Então vou focar-me para buscar a Deus. Hoje em dia está muito de moda, que nós vamos fazer, por exemplo, jejum do Facebook, jejum do Instagram, é interessante, jejum da televisão, sim, jejum da fofoca, não, isso eu nunca jejuo, mas é interessante, irmãos, mas a palavra correta para isso não seria jejum, porque a Bíblia não fala de outras práticas de jejum fora daquilo que nós já falamos. Não podemos falar, abster-nos dessas práticas, que seria bom, não é? Não faz nada mal para nós nos abster de certos vícios que nós temos hoje em dia, mas nós não podemos comparar isso com aquilo que a Bíblia chama de jejum. Jejum sempre é para orar e para ouvir a voz de Deus, estudar a sua palavra. E jejum basicamente é para buscar a Deus, para expressar nosso arrependimento, para buscar direção de parte de Deus, fome por Deus e procura de fruto espiritual. Vocês lembram quando Jesus jejuou? Alguém lembra? Quando foi? Quando ele foi, vamos ver isso. Mateus, uns capítulos para trás. Mateus capítulo 4. O melhor exemplo que nós podemos ter do jejum é justamente aquilo que o nosso Senhor ele fez. Né? Vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sim. Aqui Mateus inicia falando no versículo 1, irmãos, a seguir de quê? O que aconteceu antes? Jesus foi batizado. Sim, Jesus foi batizado, e nós temos esse relato ali no versículo 13 até o 17, porque ele iria a iniciar o seu ministério, o ministério que iria a mudar a história do mundo, onde ele iria predicar sobre o reino de Deus, o reino dos céus, onde o arrependimento para perdão de pecados iria ser pregado, onde ele iria fazer grandes maravilhas, mas ele precisou também pôr as coisas em ordem. Então é interessante que fala ali que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Sim? Há coisas importantes que têm que ser feitas. E Deus sempre nos vai levar por esse caminho para que nós possamos fazer. Jesus foi levado e ele jejuou lá 40 dias e 40 noites. E interessante que a primeira tentação que o inimigo coloca na frente de Jesus é qual? Comer. Por quê? Jesus tinha fome. Sim? E isso que me faz gostar muito do meu Redentor. Ele experimentou uma coisa que eu experimento a menudo. E é interessante um pouquinho falar de jejum, não é? Mas ele experimentou fome. E claro, Satanás vai tentar ele justamente naquilo que era uma necessidade real. Isso era muito real para Jesus. Mas a resposta que Jesus dá é muito interessante, irmãos. Não só de pão viverá o homem. Ele não está a negar que ele tem fome. Ele não está a negar a sua necessidade. Irmãos, comer é uma coisa boa. É uma bênção de parte de Deus. E nós estudamos no Pai Nosso, não é? O pão a nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós oramos por isso. Então, não estamos a falar que a comida é uma coisa má. Mas há uma coisa muito mais importante, que é: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de
Deus. Sim. Tá, o que faz o jejum nas nossas vidas, irmãos? É nos ajudar a focar as coisas. Sim. Eu trabalho para ganhar o pão, essa é a expressão que nós usamos. Mas muitas vezes o meu trabalho me tira do meu relacionamento com Deus. Então eu preciso colocar as coisas em ordem. Não, o trabalho no meio, mas o trabalho não pode me tirar daquilo que é mais importante. Sim. O descanso é bom, e é uma briga sempre com os crentes, não é? O único dia, pastor, que eu tenho para descansar é domingo, e o pastor preenche de atividades domingo, justamente. Ótimo, está bem, descansa. O descanso é bom, o descanso é necessário. Mas o que é mais importante? Não só de descanso viverá o homem, desculpe a paráfrase aqui, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Sim. Uma luta que temos com os imigrantes, sempre que trabalham no final de semana, mas tem livre durante a semana, dedica um tempo do teu descanso para o mais importante. Sim. Ainda que isso signifique, talvez, te abster de alguma situação na tua vida, mas é importante. Então, o jejum nos ajuda a nos focar nisso. Há um evento, irmãos, na vida dos israelitas, que também nos vai ajudar também a lembrar isso. Deuteronômio. Deuteronômio fica onde? No Antigo Testamento, isso. E é o quinto livro. Deuteronômio capítulo 8. Os versículos 2 e 3. Alguém pode ler, por favor? Sim. A gratidão pelos benefícios do Senhor. Tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que tenhais vida, vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te tem conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, e guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 3 também, irmão, por favor. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com um maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Uau. Até ali, obrigado, irmão. Interessante, sim. Onde que tirou Jesus aquele texto com o qual ele respondeu Satanás? Foi de cá. Sim. É interessante que naquele momento Jesus estava a conectar a sua experiência no deserto com a experiência do povo de Israel também no deserto. E aqui a Moisés, por inspiração do Espírito Santo, ele fala: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim. Jejum, irmãos, pode nos ajudar nisso justamente, para ver o que está no nosso coração. Tu podes jejuar, podes dedicar meio-dia, um dia, isso já é uma questão que tu tens que ir vendo aos poucos. Mas o jejum tem o propósito de, primeiro, nos fazer lembrar, nós somos limitados. Sim. É interessante que quando o frigorífico está cheio, nós podemos louvar a Deus terrivelmente, não é? Nós cantamos louvores ao Senhor. E quando o frigorífico está vazio, quando a coisa parece é puro, eu sempre lembro que quando há fome, o que nós temos no frigorífico quando não há recursos é gelo, não é? E principalmente no tempo de frio, e gelo não adianta no frio, não é? Ou alguma coisa que ficou pegada no gelo, que nós não podemos usar. E isso que há no frigorífico. Mas esses momentos nos fazem lembrar quão limitados nós somos e quanto nós precisamos de Deus. E o jejum, irmãos, tem esse propósito, nos lembrar que nós somos limitados, provar no nosso coração o que está no teu coração.
Quais são as tuas prioridades? Sim. O que ocupa tempo, espaço na tua vida? A ver se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná. Uau! Irmãos, eu quando penso no povo de Israel, eu tenho a tendência de pensar deles, que povo mais terrível, não é? Deus enviava maná do céu para eles. A única coisa que eles tinham que fazer era sair e pegar a ração do dia. Mas nós lemos a história deles e vamos ver que eles implicavam com o Senhor todo o tempo. Ou recolhiam mais aquilo que tinham que recolher, ou recolhiam de menos. E sempre era um povo teimoso. Essa é uma palavra do português que eu gosto muito. Teimoso. Mas nós não somos diferentes, irmãos. Nós não somos diferentes. Quando há abundância, temos a tendência de esquecer de Deus. Quando começam a faltar as coisas, quando há necessidade, temos a tendência de reagir contra Deus. Então nós precisamos tomar esses tempos como uma maneira de provar nossos corações. Jejum nos ajuda para buscar a Deus. O jejum, irmãos, é uma questão particular, pessoal, que nós fazemos com Deus. Sim. Há muitos métodos que se aplicam. Há alguns que fazem, por exemplo, o jejum de Daniel, que são 21 dias, supostamente. Irmãos, isso não foi uma norma. Daniel jejuou 21 dias. Ainda que o jejum de Daniel naquele tempo foi um jejum parcial. Sim, porque ele só se absteve de comer coisas gostosas, mas ele continuava a comer. Sim. Mas foi só uma questão pontual que ele fez com Deus. Sim. O jejum de Jesus Cristo foi uma coisa pessoal. Sim. E nós não podemos impor sobre alguém a questão de que nós vamos jejuar todos juntos. Sim. Se o irmão jejua, eu vou jejuar, assim, não, eu não jejuo também. Não, é uma questão pessoal. Claro que, como igreja, nós podemos ter um dia que podemos nos colocar de acordo e falar, olha, quinta-feira nós vamos dedicar ao Senhor. Sim. Ou o próximo domingo, por fazer um exemplo, vamos dedicar toda a manhã para buscar o Senhor, orar, louvar, estudar a sua palavra e vamos fazer um jejum. Podemos fazer isso. Mas há um perigo ao momento de jejuar. O mesmo perigo que apareceu no momento das esmolas e no momento da oração. Qual é o perigo, irmão? Versículo 16. Quando jejuardes, Mateus capítulo 6, 16. Não vos mostreis contristados, isso mesmo, como os... Não. Ali aparece uma palavra interessante, irmãos. Hipócritas. O que significava a hipocrisia, irmãos? Alguém lembra? Atuação, né? Atuação. Os hipócritas, sim, na Grécia, eram os atores. Por quê? Porque eles representavam uma vida que não era deles. Então eles eram chamados de hipócritas. O perigo, irmãos, quando nós queremos ter a nossa devoção para com Deus em público, é sempre justamente isso, sim? De querer aparecer de alguma maneira que nós não somos. É uma preocupação que eu tenho com as nossas orações em público, sim? E eu tenho que pedir perdão muitas vezes quando estamos em tempo de oração. Porque nós até a maneira de falar trocamos. Aquele que tem uma voz muito aguda, não é? Ele deixa mais grossa e começa a falar, usa palavras que normalmente não usaria. E o meu medo, eu não estou a falar que isso esteja mal, mas o meu medo é, por que está a fazer isso? Será porque está tentando aparecer perante os outros como, uau, o irmão tem uma oração tão espetacular, não é? O seu relacionamento com Deus tem que ser tão bom. Ou realmente é fruto da sua experiência com Deus.
na oração também nós vemos, irmãos, que nós falamos, irmãos, vamos fazer orações curtas para poder orar todos. O que acontece? Os irmãos aproveitam para orar tudo aquilo que não oraram na semana. Sim? E são orações muito, de novo, cuidado com esse terrível perigo, não é? O perigo da hipocrisia, amar os elogios dos homens, focar num Deus falso. Esse que é um problema que nós temos que ter. E isso que Jesus fala aqui, irmãos, quando ele diz: não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Hoje em dia nós temos o grande perigo das redes sociais. Sim? Irmãos, eu já vi irmãos muito queridos tirando uma selfie e colocando ali um subtítulo, não é? Aqui, jejuando. Amo esses irmãos. Mas, irmãos, justamente isso é aquilo que nós não temos que fazer. Não há necessidade de publicar aquilo que nós estamos a fazer. É uma questão nossa, porque diz aqui Jesus, em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Por quê? Aqueles que fazem isso de uma maneira de mostrar aos outros, o seu desejo é ser elogiado pelos outros. Então já está, já receberam aquilo que eles estavam à procura, não é? Mas, diz Jesus, tu porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Eu tenho que confessar, irmãos, uma coisa que muda o meu rosto é ter fome. E a outra coisa é ter sono. E as duas coisas juntas é terrível. Mas, no momento de jejum, sim, eu não preciso dar evidências públicas daquilo que estou a fazer. Por isso que Jesus fala aqui. Não, pelo contrário, que seja uma coisa normal. Por quê? Com o fim de não aparecer aos homens que jejuam, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sim? Nós não precisamos o elogio das pessoas, da nossa devoção, do nosso relacionamento com Deus. Mas há outro perigo, irmãos. Eu peço, por favor, que vocês abram suas Bíblias. Isaías 58. Isaías 58. Eu vou ler, irmãos. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenha. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procura dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelo direito da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais de vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir-lhes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? O que estava a acontecer, irmãos, com o povo de Israel? Eles continuavam os seus cultos. Eles continuavam a estudar a palavra do Senhor. Sim? E eles continuavam a jejuar. Só que havia um grande problema com eles. E eles até clamavam ao Senhor, dizendo, versículo 3, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas
em conta. E a resposta de Deus é: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Sim? Ou seja, eles jejuavam, sim, mas eles na mesma, eles iam a trabalhar. Eles na mesma faziam tudo o que tinham que fazer. Sim? Porque eles não tinham interesse em ter um tempo especial com Deus. O seu interesse era somente cumprir. Como muitas vezes acontece, não é? Eu vou ao culto, não é? 1h30. Se passa de 1h30, eu já fico aflito, não é? E depois acaba o culto e eu vou embora. Por quê? Porque eu já cumpri. O que se espera de mim? Que eu participe do culto. E depois, eu não quero saber. Eu tenho a minha vida que fazer. Esse era o problema do povo de Israel. Eles faziam as coisas só para cumprir, aparentemente. Claro, era uma troca. Era uma operação comercial com Deus. Deus, nós vamos fazer a nossa parte e o Senhor vai fazer a sua. Então, nós vamos jejuar, claro que sim, como que não? Nós vamos jejuar, Deus, vamos oferecer culto. Mas Deus, tu tens que responder ao nosso clamor. Tu tens que responder às nossas orações. Tens que responder ao nosso pedido, àquilo que nós queremos. E Deus fala aqui: cuidar dos vossos próprios interesses e exigir que se faça todo o vosso trabalho. Irmãos, nós precisamos examinar nossas vidas. Quando participamos da ceia, quando participamos de um memorial tão importante, a ceia não pode ser um ritual mais na vida do crente. É um dia especial. Sim? Nós não vamos chegar ao extremo que fazem algumas igrejas, não é que, eu não estou a falar que seja mal, mas nós não faríamos isso. Anunciar uma semana antes, e nessa semana os irmãos têm que ter o seu tempo de arrependimento, confissão de pecados, até os casais deixam de ter intimidade, não é? Mas nós deveríamos saber que cada primeiro e segundo domingo do mês nós temos esse memorial e nos preparar para isso. O dia que dedicamos ao Senhor para estudar a sua palavra e para louvar com o seu povo deveria ser um dia especial também. Sim? Não só uma questão para cumprir, mas um dia especial onde eu planejo estar lá. E eu planejo que esse dia e esse tempo vai ser o meu tempo com o Senhor. E nada pode atrapalhar isso, a não ser que seja uma questão urgente ou uma situação especial. Mas eu tenho que colocar na minha mente: eu vou não a cumprir um ritual, não a fazer assim um check na minha lista, não é? Cumprir. Agora, próximo passo. Mas nós estamos a falar, é um dia dedicado ao Senhor. Sim. Até o meu descanso tem que fazer parte do meu louvor ao Senhor. Do meu louvor ao Senhor. É muito interessante que o povo judeu, quando eles iam ao tabernáculo ou ao templo, eles eram mandados, irmãos, de ficar a comer nesse lugar. Eles ofereciam o sacrifício e depois ficavam lá, sim, para comer e para participar juntos do louvor ao Senhor. Sim. Nós deveríamos recuperar isso também. Esse dia é especial. Sim. Esse dia é especial. Pastor, mas nós precisamos tempo com a nossa família. Ótimo. Mas o dia tem 24 horas. E eu preciso organizar o meu tempo também. Durante o dia. Eu preciso descansar. A noite foi feita para descansar. O dia para trabalhar. Mas eu preciso ter prioridades. E esse é o problema que o povo tinha aqui. Versículo 4. Eis que jejuais para quê? Para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Para que eles jejuavam, irmãos? Para brigar uns com os outros. Sim? Para brigar uns com os outros. Interessante jejuar para isso. Mas o que acontece? Sim, eles jejuavam, sim, e alguns jejuavam talvez por mais horas. Aqui estou a aplicar só a minha imaginação. Por mais horas que os outros, então isso era motivo de briga.
Sim, alguns jejuavam só de algumas comidas e não de outras. Isso era motivo de briga. Sim, alguns jejuavam só de comida, não de água. Então também era motivo de briga. Sim. Irmãos, não é possível falar que nós estamos a ter um tempo especial com Deus e ter problemas uns com os outros. Nós temos que tomar cuidado disso e ter muito cuidado dessa situação. Versículo 6 nos vai falar qual é o jejum que Deus escolheu. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, desfaças a atadura da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas o teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Isso é a motivação correta, a atitude correta que nós temos que ter quando nós vamos ter um tempo especial com Deus. Sim, tem que ser um tempo de examinar nossas vidas. Eu tenho problema com alguém, eu estou a ter problemas do relacionamento. O que eu estou a fazer? Estou a fazer por quê? É para eu aliviar minha consciência ou eu estou a fazer para agradar a Deus? O tempo especial de jejum e oração que eu tenho, eu estou à procura de Deus, eu quero conhecer mais de Deus. Eu vou buscar maneiras de aproveitar esse tempo para crescer no meu relacionamento com Deus. São perguntas que nós precisamos fazer. Ter a motivação correta, que é buscar a Deus. Fazer de maneira correta. Eu não preciso dar nas vistas. Sim. Eu não preciso publicar aquilo que eu estou a fazer. E buscar ter o resultado correto, que é agradar a Deus naquilo que eu estou a fazer. Mas se alguém quer ter essa prática, que ainda não teve a prática do jejum, nós podemos falar depois. Sim? E eu posso dar algumas dicas de como isso tem que ser feito. Mas eu encorajo os irmãos, faz muito bem às nossas vidas ter essa prática. Ajudar os necessitados, tempo de oração e tempo de jejum, mas um tempo onde nós buscamos ao Senhor. Sim? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.